Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Trago a minha análise o que foi cortado do episódio 12 da terceira temporada do anime de Re:Zero. Sei que muita gente está em dúvida do motivo de eu não ter feito vídeo sobre o episódio 11 e também porque eu estou tão atrasado, né? Porque o episódio 13 lançou já e eu estou lançando o vídeo do episódio 12, mas deixa isso pro final do vídeo, beleza, galera? Aqui a gente vai focar nas diferenças. E o que o anime cortou da novel, vamos focar nas cenas cortadas. Então, bora lá. Enquanto o anime já começou com a Emilia correndo para a catedral para conversar com as esposas do Regulus, a novel ainda teve bastante cenas de conversa com o Subaru, o Regulus, ele atacando, o Subaru fugindo. E isso é uma coisa que irritou bastante a comunidade, porque tirou uma das partes que o pessoal mais gosta, que é o Subaru fazendo parkour, que é uma arte ensinada pelo Clyde, o mestre dele. Nos outros vídeos mesmo, que eu gravei sobre os episódios, contando que foi cortado, eu já havia comentado sobre o Clyde, que de vez em quando o Subaru até menciona isso, e é algo que eu acho até estranho eles cortarem, uma vez que a primeira cena do Subaru, na terceira temporada, foi ele realizando o treinamento lá, os parkours, e não tem nenhuma contextualização desse treino. Eu já não gosto como é feito na novel, porque eu não vejo sendo tão bem aproveitadas as habilidades do Subaru. E nesse ponto o anime fez pior. Um ponto negativo pro anime. E claro, eu também já havia comentado, as conversas, os diálogos do Regulus e do Subaru são bem mais extensos e mais pesados na novel. E não é só por parte do Regulus, mas também por parte do Subaru. As provocações do Subaru na novel são bem mais pesadas. E isso dizendo na light novel, porque na web novel é ainda mais pesado. Com o Regulus chamando o Subaru com um xingamento que começa com ex. E claro, a Emilia seria um outro xingamento chamado de pros. Acredito que por isso você já consigam entender o que significa. E também deixo a página de uma citação do Clyde, que era o mestre do Subaru que ensinou o parkour e também como usar o chicote. O Subaru usava bastante chicote para fugir do Regulus, mas mesmo assim era bem difícil, e tendo essa dificuldade lembrava das palavras e dos ensinamentos de seu mestre. E caso você esteja vendo um vídeo do meu canal pela primeira vez e não saiba nem sequer quem seja o Clyde, é porque o anime cortou praticamente tudo sobre ele, mas ele apareceu no anime lá na segunda temporada no último episódio, no frame da festa lá da Emilia, colocando o Subaru como o cavaleiro dela. E na novel, o Tappei não poupa palavras para falar de como o Regulus era uma pessoa ruim, um lixo, uma escória. Deixo até a página da novel aí para vocês acompanharem. Eu já comentei isso no meu vídeo de análise do episódio 10, mas o Regulus, para mim, de longe, é o pior dos arcebispos, pois, enquanto os outros arcebispos dá para ter uma esperança de ter um mínimo de uma conversa produtiva, com o Regulus já não existe isso. Tudo o que você disser para ele, ele vai ignorar ou interpretar da pior maneira possível e usar contra você. Para se ter noção, o Tappei Nagatsuki, o autor da obra, no seu Twitter, ele costuma compartilhar imagens de alguns personagens, fanarts que os fãs fazem. Só que aí, em relação ao Regulus, ele fez um anúncio no dia dizendo que ele gostava, ele ficava agradecido pelas imagens do Regulus, só que não iria compartilhar. Para não dar a impressão errada de que ele sentisse alguma coisa pelo Regulus. E só avisando, como eu enrolei bastante, e eu só estou gravando isso depois que o episódio saiu, bem depois, o Tappei parece que apagou, não consegui achar os tweets antigos, então peço perdão, porque mais pra frente no vídeo eu irei citar algumas coisas que o Tappei disse no seu perfil, e isso será bem importante até pra história, seja pra elogio ou pra alguma crítica que eu tenho que fazer, porque infelizmente teve um furo de roteiro. Mas isso é pra depois, então continuaremos para a cena da Emilia. Que inclusive foi a primeira cena que o anime adaptou, foi o momento dela chegando lá na catedral para conversar com as esposas. Nessa cena não teve muitos cortes, foi praticamente o mesmo diálogo. A Sylvie comentou pra Emilia que não adiantava vir conversar com ela, porque elas, as esposas, não tinham valor como refém, só que a Emilia disse que queria salvá-la, e aí vão conversando. O que vale a pena destacar é que a novel passa o verdadeiro sentimento da Emilia. No anime percebeu que a Emilia realmente ficou revoltada com o Regulus, porém na novel é bem mais intenso esse sentimento de raiva que a Emilia sentia pelo Regulus. Eu sei que muitas pessoas
passaram a gostar mais da Emilia nessa terceira temporada do anime. É uma boa adaptação, mas infelizmente peca em alguns detalhezinhos que eu gosto. E essa parte da Emilia sentindo mais raiva, sendo mais espontânea na novel, é uma coisa que eu gostaria de ter visto mais no anime. Mas infelizmente, alguns detalhezinhos, algumas sutilezas que a novel tem, o anime não conseguiu passar. E continuando, a Emilia perguntou para a Sylphie se ela nunca tinha notado que ela fazia parte de um pequeno reino. E aí tem essa cena aí que eu estou deixando que é um pouquinho vergonha alheia pra mim. Porque acho que eu não preciso comentar que nem o Tapez faz questão, porque ele gosta dessa parte da Emilia, mas ela é um pouco tapada, lerda, não é muito inteligente, e aí ela se embanana em alguns momentos. E esse foi um dos momentos que ela se embananou. E aí, o anime seguiu da mesma forma como na novel. E uma parte legal de comentar é que depois que a Sylphie foi se convencendo a respeito da Emilia, ela deu um ultimato. Ela perguntou para as esposas o que elas achavam do Regulus, se tinha alguém que amava-o. Só que não, foi um montão de gente se libertando, finalmente podendo dizer os verdadeiros sentimentos. Sentia ódio, nojo por aquele homem. E a novel até ressaltou que, embora não fossem palavras agradáveis de serem ouvidas, a expressão e a forma como as esposas diziam aquilo era algo agradável, porque realmente era um grito de libertação das esposas. Era algo bonito de se ouvir. A Sylphie diz o nome dela, eu já estava chamando de Sylphie porque todo mundo sabia que era o nome dela, era Sylphie, e assim elas foram ajudando a tentar desvendar o poder do Regulus. E elas odiavam tanto Regulus que elas queriam até mesmo tirar as roupas que elas haviam recebido dele. Imagina a sensação de desgosto ao descobrir que elas faziam parte do reino dele. E logo em seguida, no anime, eu não gostei muito. Por quê? Porque o momento que o espírito da Emilia passou pelo peito da Sylphie foi algo que não foi muito bacana pra mim. Porque parece que, tipo, dane-se, o espírito passou e após passar, ele avisa a Emilia e a Emilia toma ciência daquilo. Só que na novel é muito mais interessante porque, embora a Emilia realmente não seja uma personagem muito inteligente, nesse momento ela pensou, e pensou muito bem. E ela que mandou o espírito passar pelo peito da Sylphie e assim ir desvendando o poder do Regulus. Claro que no anime não ficou ruim, mas pra mim eu senti que foi algo que não mostrou que a Emilia era capaz disso, mostrou que parece que foi sorte, assim. Então, pra mim, eu sinto que o anime nerfa um pouco a Emilia, infelizmente. Enquanto na novel, ela é melhor trabalhada, a maneira como ela pensa. Eu sei que não daria pra adaptar tudo, só que, sei lá, pra mim seria bem mais interessante mostrar um pouco mais essa parte da Emilia. Deixei a página da novel para vocês acompanharem, e após a Emilia mandar o espírito passar pelo peito da Sylphie, ela colocou a orelha para ouvir os batimentos cardíacos da Sylphie. E é engraçado porque no anime fica uma cena um pouco mais inocente, só que na novel é descrito que a Sylphie ficou vermelha como uma moçã, referenciando-se a maçã, na verdade. Então ela ficou vermelha como uma maçã e ficou a bel prazer da Emilia, assim como é descrito na novel. E a Emilia, ela comenta que o coração da Sylphie estava estranho à beça. E a Sylphie fala que era estranho, na verdade, ela comentar essa expressão arcaica, estranho à beça. E quem me acompanha em live sabe que eu já falei várias vezes que as expressões arcaicas da Emilia é algo bem mais importante do que parece, porque as expressões arcaicas que a Emilia utiliza eram arcaicas até mesmo para a fortuna, lá no passado. Então, isso aí é legal até para teoria, gente. Mas isso aí vamos deixar para outro vídeo. E eu já elogiei em outros vídeos e mantenho meu elogio. O anime, ele muda a ordem dos eventos, porque na novel é diferente. Enquanto no anime segue ao mesmo tempo e vai até o final da Emilia congelando as esposas, na novel vai trocando. E nesse momento na novel, muda-se para a cena do Subaru com o Regulus, eles comentando algumas coisas. E não tem muito o que comentar sobre isso, a não ser essa página que eu estou deixando aí. E é um exemplo para vocês, né? Para vocês verem como que na nova as expressões acabam sendo mais pesadas, tudo. Além de ter bem mais conteúdo. Mas então, já deixei aí, qualquer coisa vocês pausam. Mas o que eu volto mesmo é destacar novamente a cena da Emilia com as esposas.
E isso é algo bem legal que eu tenho a destacar, porque muitas pessoas não entenderam o peso dessa cena. Muitas esposas passaram-se pelo harém do Regulus. Muitas mesmo. Só que ele matou diversas esposas devido a esse comportamento explosivo dele. E o Tapei, até no Twitter dele, comentou algumas coisas, dizendo que o Regulus, ele já é ruim de natureza. Os pais deles eram bons, eles eram de uma família mais pobre, porém, o fato dos pais deles sendo tão pobres e fazendo de tudo para agradá-lo, fez com que ele se sentisse inferior, como se fosse uma caridade errada. E, meu amigo, o Tapei até comentou que os cabelos brancos dele não eram naturais, assim, eram devidos a um envelhecimento precoce, o estresse, na verdade, causado, não é nem envelhecimento, é o estresse que ele tinha, a raiva constante. E nisso, com o tempo depois, ele ganhou autoridade, e com essa autoridade da ganância foi construindo o seu harém. E uma coisa interessante é que a primeira esposa dele foi a única que ele fez uma sepultura. Ele matou e depois fez uma sepultura para ela. E foi a que ficou mais tempo com ele, não por respeito a ela, mas porque era ela quem tinha o coração dele grudado. Nisso passou-se vários anos e o coração estava com a Sylph. A Sylph, que sempre se apresentou como uma líder das esposas, assim, que conversava com as outras, organizava-se com novas esposas para o harém do Regulus. Ela fez isso porque ela era a que tinha mais sangue frio, a que conseguia orientar novas esposas, que davam alento. Só que ela não fazia isso só para ser uma pessoa altruísta. Ela fazia isso porque sentia que as outras não conseguiriam fazer, e também por ela. E ela só aguentou tanto tempo ao lado do Regulus porque, por mais que ele maculava ela e as outras esposas com as palavras, com o comportamento, ele nunca havia tocado no corpo delas. Só que após a Emilia revelar que o coração do Regulus estava dentro dela, o mundo desmoronou. E desmoronou mesmo. O Tapei não gosta de escrever cenas de sexo e muito menos de abuso. Só que nesse momento, e com o Tapei amenizando-se nas palavras, aquela cena, para a Sylph, foi uma representação de que o seu corpo havia sido violado. A Sylph só conseguiu aguentar durante tanto tempo porque ela achava que pelo menos o seu corpo havia sido intacto. Sua vida havia sido destruída. Os seus pais, sua família, tudo havia sido destruído. O seu orgulho, seus sentimentos, tudo foi pisado pelo Regulus. Mas pelo menos ela conseguia aguentar e conseguia guiar outras novas esposas para que ela aguentassem também, porque pelo menos o corpo dela não havia sido abusado. Entretanto, com aquela declaração da Emilia, com o coração do Regulus estando nela, ela sentiu que até mesmo seu corpo havia sido violado. E ela nem sequer hesitou. Pensou logo em cometer aquele ato. E as outras esposas iriam seguir o mesmo caminho. Porque se a Sylph morresse, o coração do Regulus poderia ir para outras. Então, no fim, o destino era que todas tivessem o coração parando. E o coração parando era com suas mortes. Entretanto, a Emilia pensou mais rápido e congelou-as, assim como ela foi congelada. Na novela é mais descrito porque mostra os pensamentos, os sentimentos são bem mais descritos, mas também as páginas não têm tanta limitação quanto no anime, que infelizmente tem a minutagem dos episódios, mas acontece. Isso aí não é nem defeito do anime. Da mesma forma como foi no anime, a Emilia congela a catedral, congela as esposas, e o Subaru e o Regulus observam aquela cena de longe, e o Regulus fica enfurecido, totalmente hipócrita, reclamando que eles tiraram a vida de suas preciosas esposas que não tinham culpa de nada só para matá-lo, e como eles eram pessoas horríveis, sendo que, vamos ser sinceros, né, essas palavras saindo da boca do Regulus é hipocrisia, todo mundo sabe disso, e é algo tão absurdo que acho que a gente nem se importa mais, né? Porque no fim é isso que o Regulus é, pura hipocrisia. A Emilia chega, lança magia de gelo no Regulus, só que ele ainda está com a autoridade ativada. Eles pensam, ué, como assim? Até que eles identificam
que o coração do Regulus estava no coração da Emília, o que faz com que o Regulus pense: caraca, vocês são idiotas, tente matá-la para ver se a minha autoridade irá parar de funcionar. E porque ele pensava, cara, o Subaru jamais iria matar a Emília, então não tinha possibilidade disso, então eles estavam num beco sem saída. Só que aí o Subaru pensou. E nisso tem a famosa cena do Subaru utilizando a autoridade da preguiça, o Invisible Providence. Essa cena foi interessante porque na novel a Emília ela estava de olho fechado, a representação como é na ilustração, mas ela também fala mesmo as palavras. Só que eu gostei como foi feito no anime. E se você estiver confuso, sim, é como se o Betelgeuse estivesse dentro do Subaru. Inclusive, há uma página comentando sobre isso e como essa ideia do Betelgeuse estar dentro do Subaru irritava o Subaru, justamente porque, cara, ele não conheceu o Gilse, ele imaginava apenas o Betelgeuse. E nisso, imagina aquele ser asqueroso dentro de você? Então, pro Subaru, ele tinha noção disso e ele odiava essa sensação. Então, cada autoridade que o Subaru absorve é como se o próprio arcebispo viesse para dentro dele. Eu não irei entrar muito em detalhes porque em uma eventual quarta temporada que irá adaptar o arco 6, vai ter uma cena parecida, ao menos que eles cortem, mas espero que não, porque eu acho que é uma cena importante. Mas se cortarem a gente avisa, a gente comenta sobre essa cena, mas se não cortarem eu acredito que vocês vão entender mais sobre o contexto disso. E é legal, porque o Subaru, ele não consegue controlar muito bem a autoridade da preguiça. Ele não tem compatibilidade, ele sente muita dor quando usa a autoridade. Um único vetor, uma única mão, provoca muita dor nele, muita ânsia de vômito, e ele não consegue controlar direito, por isso que ele mal utiliza isso para a batalha. Então ele fez o máximo de esforço possível para ter a delicadeza de enfiar a mão no peito da Emília, passar e arrancar o coração. Só que no fim ele não conseguiu ter essa delicadeza toda de arrancar o coração do Regulus, ele esmagou de uma vez. E aí, meu amigo, o Regulus se ferrou. Ele já estava tocando na água, a Emília acertou o golpe e ela dedicou cada golpe para as esposas. Ele iria morrer ali mesmo, só que a autoridade do Regulus pode ser usada só por ele mesmo, só que aí exige que ele pare o próprio coração dele, e aí é bem complicado, né? Não dá pra ficar utilizando essa autoridade. E o cara, meu Deus, como o Regulus é ridículo, exigindo combate mano a mano. E o Subaru deu aquela zoada assim, você vai ter seu combate mano a mano, e com um cavaleiro. E chega quem? Da lua, Reinhard van Astra. Algumas pessoas estavam decepcionadas, pois achou que iria mostrar a Terra plana, mas eu já avisava, gente, sem chance, cara. O máximo que vai acontecer é mostrar a lua e dito e feito. E é engraçado, né? Porque o Reinhard, isso é como uma mania pra ele, é um costume. Ele se apresenta sempre como Reinhard van Astra, o cavaleiro da Felt, e até mesmo pra Elsa, ele se apresentou dessa forma. E o mesmo foi com o Reinhard, antes de descer a porrada. E vocês se lembram de que eu havia comentado sobre o Regulus, que ele pensava mais sobre a família, a história dele, e a respeito de como é a personalidade do Regulus? Eu estou deixando algumas páginas aí pra vocês, na verdade, eu peço até desculpas, mas vai ter bastante páginas, porque no anime, cara, 75% do monólogo do Regulus, do pensamento interno que ele teve, que é do Reinhard batendo nele, até ele for afundando lá no poço, foi cortado. Claro, essa estatística não fui eu que fiz tudo, mas já era comentado que o pessoal, que 3/4 dos pensamentos haviam sido cortados e foram mesmos. Na novel é muito maior mesmo. E eu não posso deixar tudo também, porque senão, sei lá, né? Seria complicado colocar umas 15 páginas de novel seguidas, e também a intenção é comentar sobre as diferenças, não divulgar a novel inteira aqui, as páginas, né? Mas quem não tem a oportunidade de ler a light novel, podem ler a web novel, ela é gratuita, tá na internet, e também tem todo o conteúdo lá e é bem interessante também. Mas resumindo tudo aquilo que eu estou mostrando aí na tela e aquilo que eu também não posso mostrar, né? Não daria para mostrar tudo. É que comenta sobre os pais, como eles eram os mais pobres, porém faziam de tudo para o Regulus e como ele se sentia miserável por isso, os irmãos, a vila, a primeira esposa dele, que ele
matou toda a família, os amigos, e que ela nunca sorria, e ele via isso como o sentido da beleza, que as esposas não deveriam sorrir, porque sorrindo elas perdiam essa beleza, e veio dessa esposa, e como ela ficou todo esse tempo. Isso aí também são curiosidades à parte, trazendo. E ele foi comentando a respeito disso, e como o anime passou desses pensamentos do Regulus, mostrando como ele era um moleque mimado, miserável, que não havia crescido, e que, diante de uma derrota iminente, ele só fugia da realidade como se ele fosse uma pessoa incrível e que se ele fosse o protagonista do mundo e todo mundo fosse um NPC, e ele não aceitava a derrota e ficava chorando do jeito dele. Uma cena miserável. Miserável do jeito que o Regulus é. E o que eu estou deixando na tela, essas páginas, elas exemplificam uma coisa que talvez não tenha ficado claro no anime. O que ficou claro para vocês é que quando o Reinhardt bateu no Regulus para ele descer, e ele usou autoridade, e ele foi afundando no chão, o coração dele parou. E ele não poderia deixar a autoridade ligada o tempo inteiro, né? Porque o coração dele estava parado e ele iria morrer. Só que não é só isso. Na novel também deixa claro que isso já é um conhecimento antigo de ReZero, que o mundo de ReZero é plano. E se o Regulus fosse afundando, mesmo ele utilizando essa autoridade, aonde que o Regulus iria parar? Ele ia parar no centro, ia passar da borda? O que tinha naquilo? Ele iria morrer de qualquer jeito, provavelmente. Inclusive, isso aí não é de conhecimento do pessoal de ReZero, mas pra gente é. Uma das bruxas, que é a Sekhmet, a bruxa da preguiça, morreu dessa mesma maneira. Ela caiu da borda do mundo. Então isso é muito legal, porque o Regulus não desativou a autoridade apenas porque ele não conseguia manter por causa do coração parado, mas também porque se ele tivesse mantido, aonde que ele iria parar? Entendem? Uma crítica comum que eu já tive, mas hoje eu não tenho mais, só que eu já ouvi de outras pessoas, é que o fato da possibilidade e desse comentário do Regulus nas páginas, dele afundar e cair na borda do mundo, esse contexto, nossa, então independente de ter autoridade ou não, ele cairia, morreria, é que algumas pessoas falam que tira o peso. Justamente porque, então qual que é o sentido da luta toda? Qual que é o sentido de congelar as esposas? Qual que é o sentido do Subaru amassar o coração do Regulus, tirar a autoridade? Sendo que era só baterem nele com o Reinhardt e afundar, que ele cairia. Ok, eu entendo isso. Eu tive essa interpretação na primeira vez. Só que relendo, a própria página mostra. Eu tive essa interpretação na primeira vez que eu li, só que relendo várias vezes o arco 5, tanto na web novel quanto na light novel, e eu mostrando a página aí pra vocês, a própria novel confirma o porquê disso não ser um problema e que o Tapei também pensou nisso. O Regulus, ele controlava naturalmente a sua autoridade, parando o tempo daquilo em que tocava para que o seu corpo não o destruísse. Porém, agora, a sincronia do pequeno rei havia sido interrompida e ele precisava controlar o coração de leão conscientemente, e isso era difícil. Era difícil interferir naquilo que não era o seu próprio corpo. Então, gente, era um erro do próprio Regulus. Ele passou tantos anos e nem sequer teve a decência de se aprimorar no seu próprio poder. Ele não conseguiu aprimorar a sua própria autoridade, não conseguiu controlar, não fez o básico. Um verdadeiro incompetente. Então, não é um erro da novel e não tira o peso de todo o esforço que eles tiveram na luta, de congelar as esposas, tirar o coração do Regulus. Valeu a pena. Só existiria um outro porém que aí envolve uma outra personagem num outro cenário com um comentário que também está no arco 6. Mas isso a gente deixa pra lá. A gente deixa pra outro vídeo, outra live, em outra situação, beleza? O que é importante é uma coisa que eu já estou mostrando aí, que são essas páginas, que é o momento que o Regulus tem um impacto. E aí eu já discordo do Barusu. Ele fala que o anime é mais brutal. Desculpa. Pra mim, que até é tema desse vídeo, até o título, na novel, a morte do Regulus foi mais brutal. Acreditem, pra mim, por mais que o anime foi bem feito, mostrou quão patético é o Regulus e quão patético foi a vida dele, quão patético foi a morte dele, pra mim, na novel, é mais. Com certeza, pra mim eu gostei bastante como foi no anime.
eu gostei das caras e bocas do Regulus, gostei. Só que, gente, eu sempre imaginei o Regulus, cara, como se fosse aquele bug do GTA San Andreas, cara, com o CJ batendo, caindo, seja por queda de avião, tudo. E aí quando volta a vida, né, a outra run, ele tá todo quebrado, né? Acho que vocês conseguem imaginar o CJ andando tudo quebrado. Eu sempre imaginei o Regulus assim. No anime, cara, o máximo que eu vi da cara dele, além dos bofetões da Emilia, foi alguns dentes quebrados, mas na novel eu imaginei algo bem mais macabro. E também ele se aproximando, desde a web novel que eu li isso, ele mordendo a terra, ele sentindo um lugar úmido, e ele mesmo cavando a sua cova. Aquilo pra mim foi bem mais terrível, terrível no sentido de horrível pra ele, e bom pra gente, né? Foi bem mais brutal, foi bem mais extenso, bem mais sofrido. E, claro, convenientemente, ele lembrou de quem que era a Emilia, de quem que era a outra elfa que ele gostaria de ter no seu harém, não conseguiu, e veio essa cena. E aí foi revezando afogamento, parada cardíaca, afogamento, parada cardíaca, e teve essa morte. Mas é claro, no anime foi bom, já deixei as páginas da novel, vocês acompanharam, e aí está o momento em que eu comento sobre a polêmica do dia, que é algo que eu, o Barusu e o Zene comentamos semana passada, que é o fato da Emilia não se lembrar do Regulus. Sinceramente, gente, isso aí sempre foi algo muito ruim. Isso sempre foi algo tenebroso, algo que o Tappei errou. Seja um erro de roteiro ou seja um erro de qualidade, sabe? Só que ninguém defende isso. Na verdade, poucas pessoas que eu vi defenderem isso, falando: ah, não, cara, eu não lembro nem que eu comi ontem. Imagina a Emilia lembrar daquilo. Ah, gente, não cola. Mas são poucas pessoas, a maioria tem o bom senso. A diferença de fã e fanboy, né? Na novel, a gente sempre imaginou essa cena, a gente já comentou que era furo de roteiro. Só que aí depois, sendo justo com o Tappei na época, a gente comentou: olha, não é furo. Porque, pelo que o Tappei está dando a entender, é que o Regulus é uma pessoa tão sem graça, sempre narrou como uma pessoa tão simples, que ele é uma pessoa esquecível. E para que essa cena fosse simbolizada como algo para marcar esse mais ou menos do Regulus, eu não sei a palavra, a mediocridade do Regulus, né? Para marcar essa mediocridade do Regulus, a Emilia nem sequer lembraria dele, e seria uma cena incrível, né? Você é uma pessoa tão esquecível, Regulus. Foi isso que a cena quis passar. Ah, Regulus, você é tão esquecível. Você se acha o maior de todos, mas é um pequeno rei, um cara esquecível. A gente sempre pensou que o Tappei quis passar isso. O que, sinceramente, não é furo, só que é algo horroroso pra história. Que coisa horrível, cara. Isso é muito ruim. Tanto a ideia quanto a execução. A ideia até nem tanto, né? Porque se ele tivesse executado bem, beleza. Mas, cara, nunca que o Regulus ele acabou passando isso. Nossa! Mas pelo menos não seria um furo, né? Só que aí que é o problema, né? O Tappei ele ama comentar no Twitter o que ele acha do episódio e soltar umas informações a mais. E nisso ele manda um retcon do cara. Cara, na moral, é exatamente isso que tá aí na tela. Ainda bem que eu printei semana passada, porque parece que apagou, não sei. Não consegui achar depois. Só que, cara, ele falou que em partes é do Regulus ser esquecível. Só que também tem a ver com a autoridade da Pandora. Ah, na moral, cara, que é isso? Que é essa, cara? A Pandora utilizou isso na infância da Emilia. E ela ficou com essas memórias seladas. Tem a parte do contrato do Puck lá também. Só que foi usado na infância. A ideia, todo o peso do teste da Emilia no arco 4 é ela recuperar as memórias, lembrar da Pandora e justamente dos eventos que traumatizaram a Emilia. E isso envolvia o Regulus. Ela adulta viu o Regulus lá. É impossível. A Emilia só tinha duas coisas mais importantes para lembrar. Em quem era inimigo dela: Regulus e Pandora. É impossível. É impossível que a Emilia não lembrasse do Regulus. Era impossível. Agora a desculpa vai ser o quê? Que ela não lembra da Pandora? Porque se ela lembra da Pandora e não lembra do Regulus, pelo amor de Deus, desculpa.
Desculpa, isso aí é tentativa horrível, cara. Eu tapei ele querendo, não, eu não posso errar nisso, vou inventar uma desculpa depois. E aí mete um retcon, faz a outra parte perder peso e faz o que a gente sempre tentou evitar, que os outros tivessem interpretação de furo de roteiro. A gente queria acreditar que não fosse furo de roteiro, mas aí ele vai lá e esclarece: gente, eu fiz isso, olha o furo de roteiro aqui. Cara, não dá pra defender isso não. Infelizmente nisso não dá. Haja paciência, mas tudo bem, acontece. Se o autor quer fazer isso, tem liberdade artística pra tal, e a gente tem liberdade pra criticar. É a vida. No mais, o episódio foi muito bom. Eu gostei de como foi adaptado, infelizmente tiveram cortes, mas esse foi um episódio estendido, eles tiveram um capricho a mais. Aliás, é uma pena, mas é o único episódio estendido de toda a terceira temporada. A gente já tinha essa informação antes da programação que tinha lá na TV japonesa, soltaram pra gente. Então esse é o único episódio estendido. Gostei de como foi adaptado, tenho minhas críticas, porém, o episódio foi incrível. E galera, eu peço desculpas por não gravar sobre o episódio 11, por mais que eu tesse elogios sobre a coragem deles de adaptarem a parte da Liliana, colocarem cenas originais, e eu não tenho tantas críticas quanto outros tiveram, eu ainda assim não me senti interessado em gravar, até porque não tiveram cenas cortadas, o vídeo do Zen e do Barusu, os vídeos deles já supriram o que vocês tinham de informações, então não senti necessidade, além de que eu não gostei nem um pouco do episódio, então não senti necessidade de gravar e nem achei que seria interessante. E o que eu peço desculpas de verdade é por eu demorar tanto tempo para gravar o episódio 12, desculpas, o canal vai ficar um pouco atrasado assim, mas eu vou tentar repor o quanto antes. E quem quiser acompanhar as lives, inclusive a próxima live ainda vai envolver as opiniões polêmicas de ReZero, é só acompanhar a aba da comunidade do canal e as minhas redes sociais. Agradeço a todos os novos membros, muito obrigado por todo o apoio ao canal, em especial aos novos membros Nix, Orlin e a Júlia, muito obrigado pelo apoio. Agradeço também aos novos membros cultistas e, claro, a todos os membros antigos, muito obrigado pessoal. E também colocando de última hora, mas também não poderia deixar de mandar esse salve para o Robson Aguiar Melhado, muito obrigado pelo apoio meu amigo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, e se você gosta de animes, e principalmente ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.